Queridos, estamos começando mais um programa da Missão com Famílias. Tem sido bênção para as nossas vidas, testemunhos, palavra edificante. E hoje nós vamos ter aqui um convidado especialíssimo, então não saia daí. Quero deixar uma palavra para você, para nós neste dia, que está em 1 Coríntios capítulo 7, verso 7 em diante. Diz assim: quero que todos os homens sejam como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não o abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e que este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Amém, glória a Deus. Esse é um texto da palavra que fala sobre família. Nós estamos no programa da Missão com Famílias. Esses ensinamentos são muito importantes para nós. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um manual para nossas vidas. Ela tem ensinamento para tudo. Nessa porção da palavra que nós lemos, fala sobre os casados, né? Quem é casado, não se separe. Então, querido, continue firme, continue orando, continue no propósito de Deus. Se você passa por dificuldade, já apresente ao Senhor. Mas não se separe, ore, apresente, jejue pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Agora você vai ver umas imagens do nosso culto da família, que acontece na Assembleia de Deus, Templo Central, todas as sextas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Assista as imagens. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Comece a liberar palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor te declare, abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda, aleluia, sua graça e te dê paz. Levante suas mãos e diga amém. Se derrame até mil queremos que você declare gerações, tua família e teus filhos e os filhos mais uma vez, de teus todos filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus
filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti. De trás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Contigo, é contigo, é contigo. Amém. Amém. Então, queridos, vocês viram a imagem do nosso culto, o culto da família, acontece na Assembleia de Deus, Templo Central, todas as sextas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. E hoje nós temos um convidado especial aqui para contar um pouco do seu testemunho de vida. Está aqui conosco pastor Jefferson, não é? E a gente gostaria de conhecer. Quem está nos assistindo, pastor, pode estar perguntando assim, quem é o pastor Jefferson? Quem é ele? Onde ele nasceu? Onde foi criado? E a gente gostaria de começar com você contando um pouquinho da tua infância, adolescência, juventude. Como é que foi? A paz do Senhor, pastor, e a paz do Senhor também a todos que assistem o nosso programa, né, da Missão com Família. É um privilégio estar aqui, primeiramente. Agradeço pela oportunidade. E falar um pouquinho da minha história, pastor. Eu tive uma infância como todo jovem teve. Sou de uma cidade do interior chamada Jardim, no Mato Grosso do Sul. E sempre morei lá com 16 anos. Sempre fui um jovem religioso, vivia na igreja. Como é cidade pequena, você sempre vive ou na igreja ou no futebol. E eu escolhi ir para a igreja. Fui coroinha, fui cerimoniário, depois virei seminarista e depois fui para o seminário. Então, a minha infância foi nessa cidade e a minha juventude já foi no seminário. Fui morar em Curitiba, depois morei em São Paulo, morei no Rio, fui para Roma, voltei, morei em Colombo, no Paraná, fui para o Paraná e, por último, estava no Rio de Janeiro, em Senador Camará,
numa paróquia lá, e de repente venho para Belém, né? Então, Mas, pastor, me conte uma coisa, assim, você falou que se formou num seminário, né? Seminário católico, inclusive, né? isso, um seminário E qual católico. foi o tempo que você passou nesse seminário, assim, aprendendo, lendo a palavra, Então, estudando? pastor, o seminário ele funciona da seguinte maneira: você faz 3 anos de filosofia, 1 ano de noviciado e 4 anos de teologia. Então você tem 8 anos de Muito formação. Isso é a formação básica de um padre. Sim. Aí depois você faz um treinamento pastoral, que nós chamamos, você vai para uma paróquia, fica 1 ano nessa paróquia como assistente, para depois você ser ordenado diácono e depois ser ordenado padre. Então, ao todo, são 11 anos, 10 anos de formação. Então, para quem não está nos assistindo, não está entendendo um pouco, pastor Jefferson, ele foi padre. Então, ele está contando um pouco da sua trajetória aqui, de tempo de missionário, né? Tempo no seminário, e depois de formado no seminário, quando você pegou a sua primeira paróquia? Então, pastor, quando eu me ordenei, eu ainda não assumi paróquia, eu assumi uma diretoria, que chama uma diretoria de infraestrutura, que nós ficamos comissionados para organizar a Jornada Mundial da Juventude em 2015, quando o Papa Francisco veio para cá. Com a renúncia do Papa Bento XVI, nós ficamos ainda em dúvida se ia ter ou não, mas o Papa Francisco confirmou e foi feita no Rio de Janeiro a Jornada Mundial da Juventude no ano de 2015. E eu fazia parte de uma das diretorias que ficou responsável pela parte logística. E depois disso fizemos a jornada, aí eu fiquei no Rio de Janeiro, fiquei cuidando da pastoral carcerária no Rio de Janeiro, e nessa pastoral carcerária eu fiquei doente, peguei uma tuberculose. Como você tem muito contato com os presos, eu visitava a ala dos aidéticos, visitava a ala dos tuberculosos, e então eu acabei contraindo uma tuberculose. E interessante, na ala do preso tinha uma ala chamada igreja, que era só os evangélicos, né? Como a gente dizia no linguajar anterior, só os crentes, só os crentes. E eu fazia parte disso. Aí depois que eu assumi uma paróquia como pároco, que o pároco é aquele que administra a paróquia, ele é responsável direto da paróquia. Parte administrativa. Parte administrativa, ele responde pela paróquia. Então a paróquia é constituída por um pároco e sempre 2 ou 3 vigários, dependendo do tamanho de comunidades que você tem. E eu assumi essa paróquia lá no Rio de Janeiro mesmo, e gostei da missão. Como eu tenho um espírito missionário, fui formado numa congregação missionária, isso me deixou essa característica de ser missionário, e comecei a fazer missão nas favelas. Então a nossa paróquia era embaixo, mas a gente tinha uma comunidade para você cuidar. Você entendeu? Que era em Senador Camará, que era em Realengo, e você cuidava dessas comunidades. Então você tinha esse contato com as pessoas. Entendi. E quanto tempo depois você ficou à frente dessa paróquia e ficou por aí ou mudou para outra? Não. Na vida de sacerdote, hoje um sacerdote fica de 3 a 6 anos numa paróquia do interior. Quando é numa capital que tem muitos padres, a rotatividade é um pouquinho maior. Então eu fiquei 2 anos nessa paróquia e fui transferido para outra. Mas como eu já estava num grau, como se diz assim, já técnico dentro da igreja, então eu sempre ia para algumas diretorias dentro da igreja. Então sempre eu ficava em infraestrutura ou algo a mais. Entendi. E como foi que você conheceu Belém? Vim em Belém, pastor, foi uma coisa meio frustrante no início, porque eu dizia assim, nossa, vão me levar lá para o norte? Mas depois que eu vim para cá, eu acho que você tomou o açaí, o tacacá, aqui tu fica, né? Eu tomei o açaí, mas é uma experiência muito, assim, eu digo a minha história, ela é muito, muito bonita nesse sentido. Né? Eu vim para Belém a primeira vez no ano de 2017, que eu vim trabalhar aqui no Círio de Nazaré. Aí voltei, fiquei 3 meses aqui, conheci algumas cidades do interior, Cametá, Tucuruí, Breu Branco e outras cidades. Aí voltei para o Rio, aí vim em 2018.
Em 2018 também trabalhei no Sírio. Aí a minha história começa a mudar em 2019, quando eu venho para Belém de novo, só que eu já venho com outro ares. Eu comecei a estudar sobre a história de Belém. O que Belém tem? Exemplo. Aqui nós temos dois grandes movimentos mundiais, que é a maior procissão católica do mundo, que é aqui, procissão. E a primeira igreja pentecostal do Brasil nasce aqui em Belém, né? Então, eu digo que o Espírito Santo me ganhou pela dúvida. Por que existe em Belém uma capital, uma capital tão distante no norte, né? Eu dizia assim no meu linguajar, uma capital subdesenvolvida, né? Esses dois movimentos, o que tem em Belém que acontece isso? E eu comecei a estudar. É mais por, assim, curiosidade mesmo, né? Mais por curiosidade, eu comecei a estudar e pedia para meus colegas, vocês têm alguma coisa sobre Belém? E eles me passavam. A gente fez alguns... Tinha um evento aqui que chamaram Louvor Norte. Eles vieram aqui, fizeram um estudo sobre esse evento e levaram esse evento com outro nome para as praias, que chama Jesus no Litoral hoje. Sim. E aí eu comecei a estudar. E eu queria conhecer a história desses dois movimentos, sim, tanto da maior procissão e tanto da primeira igreja evangélica. E um certo dia eu pedi para o meu superior que eu queria conhecer a igreja evangélica. Ele disse, não, ainda não é tempo, não vai não. O que você vai querer fazer lá no meio dos crentes? Eu digo, tá bom. Eu fui ensinado que dentro do seminário a gente tem muita questão da hierarquia, só entender. Então, se ele falou não vai, eu não vou. Sim. Vim, trabalhei em 2018 e em 2019 de novo me convidaram para estar aqui no Sírio, fazendo parte da mesma equipe. E em 2019 eu disse, agora eu vou lá conhecer aquela igreja. Eu disse assim, vou conhecer esse movimento, né? O que é esse movimento? E uma igreja centenária. Uma igreja centenária, uma igreja que veio dois suecos, né? O cara atravessou... Espalhada hoje por todo mundo, atravessou o mundo para vir para cá, né? E de repente... Tem algo na história, né? Eu digo assim, sempre tem um acontecimento muito grande na história, né? Exemplo, a gente pega a vinda dos suecos, a quebra da borracha, né? Esses caras daqui saem, voltam para os seus lugares e lá eles começam a montar a igreja e ligar para cá pedindo pastores. Olha como que Deus faz, né? E eu fiquei muito interessado por isso, eu queria conhecer. E um certo domingo à noite... Eu lembro muito bem, eu celebrei uma missa rápida, a gente chama de missa seca, sem louvor, sem nada, só homilia. E cheguei no Templo Central para me conhecer a igreja. Eu e mais 4 padres e mais dois coroinhas, nós estávamos numa comitiva. E eu falei, vamos lá, como eu era o superior deles, eles foram me acompanhando. Vamos lá. E na época quem estava pregando era o pastor Samuel, porque eu acho que nesse dia o pastor Felipe, o filho dele tinha ganhado o Joãozinho, que é o Joãozinho. A pastora Luana tinha ganhado o Joãozinho. E o pastor Samuel estava pregando no domingo à noite. Eu estava nesse E eu lembro que a pregação foi muito bonita, falou do Espírito Santo. Eu disse assim, vamos lá cumprimentar o pastor. E nós fomos lá, cumprimentamos ele, mas eu nem sabia quem era o pastor da igreja, muito menos a dimensão que o nosso pastor tinha, né? E eu fui cumprimentar o pastor, ele disse, pastor, nós estamos aqui, nós somos turistas, eu digo, nós somos turistas. Viemos conhecer a igreja. Aí eu lembro que até o menino falou, não, eles são padres. Aí o pastor olhou, né, disse, padres, né? Eu digo, nós estamos trabalhando no Sírio, eu fiquei todo com vergonha, né? E conversa vai, conversa vem, o pastor me convidou para tomar um café com ele no gabinete. E nos convidou, daí nós fomos tomar esse café. Eu fui tomar esse café com ele. E eu lembro que eu fui até meio arrogante. Ele falou assim, eu falei, pastor, eu tenho 10 minutos, sabe? 10 minutos para o senhor. Ele olhou e falou assim, 10, em 5 eu já ganho esse para Jesus. E nesse dia eu fui. E esse café durou 4 horas, pastor. Eu lembro, eu entrei no gabinete dele, era 2 horas, eu saí de lá, era 6 horas, 6h15, porque ele tinha que celebrar em outra comunidade. E nós começamos a conversar sobre igreja. Eu digo que nesse dia eu fui ganho para Jesus. Porque depois disso, nós começamos a manter uma amizade. Eu comecei a entrar numas crises, você entendeu? Não sei se era o próprio Espírito Santo que já estava trabalhando nesse sentido. Eu comecei a entrar numa crise e eu me comunicava com ele, você entendeu? E eu entrei em crises, e certo dia eu disse, não quero mais, eu vou fazer outra coisa na minha vida. E eu lembro
uma das passagens que eu acho muito bonita e interessante, que eu vejo a minha conversão, é os discípulos no caminho de Emaús. Quando você caminha com Jesus, eu caminhava com Jesus, mas eu precisei vir a Belém no partir do pão para reconhecer ele, o senhor entendeu? Então Deus já tinha um momento, Deus já tinha uma história, você entendeu? Deus já tinha uma data planejada para aquilo. Foi caminhando. Uma hora ele se revelou. Uma hora ele se revelou. E ele se revelou através do nosso pastor, o senhor entendeu? Eu digo que eu sou muito honrado de ser ganho por Jesus através do meu pastor, porque por um ato muito simples, pastor, uma simples conversa, você entendeu? O pastor falou de Jesus. E eu pensava comigo, mas eu conheço Jesus. Eu até um dia eu disse assim, eu sou o próprio Jesus. Que a partir do momento que eu estou celebrando que eu sou a pessoa de Cristo, para o católico, eu sou o próprio Jesus. Eu sou a pessoa de Jesus naquele momento. O senhor entendeu? No momento da Eucaristia. Então eu dizia assim, eu sou o próprio Jesus. E uma pessoa me ganha para Jesus. É totalmente diferente, né? Então, e essa conversão, quando ela aconteceu, assim como você fala, né, que esse dia aí foi um dia importante, e aí começou a mudar na tua vida? Sim, a minha vida começou totalmente a mudar. Eu voltei. Nesse tempo eu estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a senhora entendeu? Eu voltei para Campo Grande, lá em Campo Grande eu comecei a entrar numas crises existenciais, por exemplo, meu irmão teve uma menininha e veio aquela vontade de ser pai, aquela vontade de casar, formar uma família, e certo dia eu falei para minha mãe assim, eu acho que eu quero casar, quero ter filho, né? Minha mãe disse, não, você já tem uma comunidade toda, para que casar? Você entendeu? E eu tinha isso imbuído. Aí eu fiquei... O nosso grande problema, pastor, é quando você deita no teu travesseiro, que você tá só você e a sua consciência. Eu digo assim, um dos maiores problemas nossos é isso. Que você tem o mundo todo à sua volta, mas chegou aquele momento da noite que você começa a pensar, poxa, eu tô sozinho, eu não tenho ninguém aqui, nem para me conversar, você entendeu? Eu tinha todo mundo, mas eu não tinha ninguém. Por exemplo, não tinha ninguém para me falar assim, como foi o seu dia, como... Sabe, você atende muita gente, você cuida de muita gente, mas de você não cuida. Então eu entrei nessas crises. E uma dessas crises eu mandava algumas mensagens pro pastor, porque eu tenho o costume de escrever algumas mensagens daquilo que eu sinto. Até hoje eu faço isso, do momento que eu estou vivendo, a senhora entendeu? Eu recebo alguns. Então, no momento que eu estou vivendo, eu faço essas mensagens. Então, e conversando com o pastor. Mas o pastor nunca me disse, vem para Belém, a senhora entendeu? E um certo dia eu disse, pastor, eu vou abandonar. Ele disse assim, vamos orar. Eu digo, meu Deus, esse pastor ora muito, né? Vamos orar. E o interessante que eu comecei a pensar realmente o que era e disse, eu vou mudar a minha vida. E nisso, pastor, no partir do pão, você, acho que é igual Saulo no caminho de Damasco, né? Quando Jesus pergunta, Saulo, Saulo, né? Por que me persegues, né? E eu digo assim que Jesus, naquele momento, ele desvendou os meus olhos, sabe? Eu era cego, ele desvendou os meus olhos. E Deus transforma. A partir daquele momento, Deus transforma. Eu vim para Belém, eu moro numa república de estudantes, sabe, pastor? Morava com alguns estudantes e... eu fui desmobilizado. Hoje deve ter, com certeza, uma vida mais humilde do que antes. Sim, eu fui desmobilizado. Por exemplo, eu tinha um patamar de vida muito alto e, de repente, eu caí. Mas era Deus trabalhando na minha vida. Você não posso nem reclamar. Não pode, de hipótese alguma. Foi Deus trabalhando na minha vida. E, de repente, Deus começa a restituir, senhor entendeu? Sim. Deus coloca o pastor me ordena pastor, senhor entendeu? Eu sou batizado. Assim uma evolução bem rápida, né? Porque sim, hoje você já é pastor, um pastor sim, hoje evangelista aqui na nossa cidade. Sim, hoje eu sou pastor, hoje eu sou pastor auxiliar lá na igreja do pastor Araújo, no Tapanã. Já prega aí pelas igrejas. Já prego em muitas igrejas, tem muitos convites, se vocês quiserem convidar o pastor para pregar também. Pastor Jefferson, então hoje, assim, a tua vida, como tu conta na história, tu já tinha um chamado, né? Só que ainda faltava algumas revelações de Deus. E hoje você já está envolvido praticamente na obra, né, de Deus e fazendo a obra, né, pregando a palavra. E hoje, o que tu faz, então, assim, aqui em Belém, a nível de trabalho
Sim. de obra de Deus? Hoje, pastor, hoje eu estou no Museu Nacional da Assembleia de Deus, junto com o pastor Claudio Nelson, a gente faz parte lá da coordenação do museu, e nós estamos fazendo um trabalho muito bonito, levar a história da igreja, nós estamos contando a história da igreja. Nós já tínhamos um museu, mas nós reformulamos esse museu. Hoje o museu está com uma cara nova, está num lugar novo, Deus nos proporciona tudo isso. E o interessante, Deus me coloca do lado da Basílica e do Colégio Gentil, centros católicos aqui de Belém. E trabalhando bem próximo do pastor Samuel, porque também tem um gabinete lá no museu. Isso, eu tenho o gabinete do museu. Então, eu digo assim, Deus, ele transforma de uma forma espetacular a sua vida, por exemplo. Eu dou graças a Deus porque Deus, ele honra a gente, sabe, pastor? Eu digo assim, Deus me colocou no museu, hoje eu sou pastor auxiliar, cuido dos jovens na igreja, faço um trabalho missionário, prego nas igrejas, faço muito trabalho, assim, recebo muita gente, recebo muitos pastores, recebo os missionários, pastores que vão lá. Como eu tenho um pouco de psicologia pastoral, eu atendo alguns pastores em relação a isso, sabe? Então, Deus está mudando a minha história. Só está faltando uma coisa, pastor. A Rebeca. Só a Rebeca. Vai mandar. Pastor Jefferson, que testemunho impactante, que bênção. A gente gostaria de ter mais tempo para conversar mais, né? Mas haverão outras oportunidades, né? Sim. Mas a gente já lhe agradece aqui, você estar aqui no programa da Missão com Famílias, e a gente quer fazer uma oração pela sua vida também, pela vida das pessoas que estão nos assistindo, tá bem? Pessoal, então vamos orar e agradecer a Deus por este tempo. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Jefferson, Senhor, que aqui está, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, sobre a sua vida. O Senhor tem um projeto sobre a vida dele. Pai, continua, Senhor, cumprindo este projeto sobre a vida dele, meu Deus, sobre a sua casa, sobre a sua família, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que ele possa cumprir aqui o teu propósito aqui na terra, Pai. Nós oramos também, Senhor, por este homem, por esta mulher que assistiu esse testemunho, ó Deus, também que precisa, Senhor, de uma direção, Senhor. Ó Pai, visita nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, revela a ela, Senhor, o teu propósito, a tua direção na vida delas, Pai. Assim que o Senhor fez na vida do pastor Jefferson, Senhor, mudando totalmente a vida dele, Senhor, transformando em uma nova criatura, Pai, assim também. Visita nesta hora esta pessoa, Senhor, escreve o seu nome no livro da vida, meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido, receba essa palavra, receba essa oração e esteja conosco na Assembleia de Deus, Templo Central, na 14 de março. Todas as sextas-feiras nós temos culto da família. Você é o nosso convidado. E até o próximo programa.